aqui estamos nós com a inauguração do nosso novo programa no YouTube, que é o nosso resumo semanal, onde a gente vai discutir de forma bem rápida alguns assuntos e temas que repercutiram bastante no mercado ao longo dos últimos dias. Nessa edição de inauguração, a gente está aqui com Marcelo Bezerra, com Frederico Vasconcelos, ambos da equipe da Cisco Brasil. Marcelo, Fred, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ramon, pela oportunidade. E prazer em conversar com você, Marcelo. Tem tempo que a gente não se vê. É meu, Fred, Ramon, e um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que nos ouvem, né? Nos assistem. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira pauta. Nessa semana, a Austrália, né, depois de acontecer 2 vazamentos de dados gigantescos lá no país, né, um por conta de uma seguradora de saúde e outra por conta de uma das maiores operadoras de telecomunicação do país, o governo australiano resolveu aumentar o valor das multas, né, para vazamentos de dados de grande porte, que antes era de 2,2 milhões de dólares australianos para 50 milhões de dólares australianos. E aí eu queria conversar com vocês. Vocês acham que esse é o caminho, realmente é o caminho certo, né? Porque, pensando bem, né, a GDPR já está aí há um bom tempo, a gente tem a LGPD que ainda não está aplicando multas, mas também vai começar a aplicar em breve. E a gente tem, por exemplo, relatórios como o relatório da IBM, que todo mundo conhece, o Cost of Data Breach, que mostra que essas penalidades, né, essas penalidades financeiras, elas não reduzem a quantidade de vazamentos de dados, eles continuam acontecendo na mesma intensidade, só acabou a subnotificação, e que eles acabam criando uma taxa cibernética, né? Então, as empresas passam a repassar esses prejuízos, esses custos extras, como se fosse um aumento de imposto, para o consumidor final. Então, queria ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre esse assunto. Marcelo, você quer começar? Eu sou a favor da multa, não sei se uma multa, na verdade, 50 milhões equivale a 32 milhões de dólares, eu acho que é excessivo, na verdade, mas eu sou a favor da multa porque muitas empresas só se movimentam, né, se houver alguma penalidade. E no fundo, né, uma eventual perda de clientes, uma questão aí de imagem na companhia, não é o que vai levar a diretoria a aprovar uma despesa que vai ter, né, para implementar não só medidas de segurança, como as próprias medidas administrativas para evitar esse vazamento. Perfeito, Marcelo. E você, Fred, o que você acha sobre esse assunto? Olha, esse tema é bem interessante e está bem em voga. Eu sou a favor da multa também, obviamente, desde que fique configurado a irresponsabilidade, omissão e passividade dos atores. O que nem sempre a gente consegue estabelecer, né? E mais ainda, né? A gente tem uma expectativa até de responsabilização das organizações, né, de um ponto de vista civil e até mesmo criminalmente, quando esses dados eles acabam sendo disponibilizados indevidamente. Então, eu acho que é um tema bem complexo, mas eu acho que a gente precisa ajudar as organizações, né? Parte dessa ajuda vem até de iniciativas como o nosso movimento CyberTech Brasil, né, com o intuito de buscar mais diálogo, cooperação e até ajudar essas organizações a promoverem ações de enfrentamento. Mas eu acho que também tem muita questão do papel do Estado, da administração pública e dos governos atacando temas importantes, como, por exemplo, a própria educação e conscientização da população em prol de uma cultura de cibersegurança, a questão de iniciativa do fomento e formação de profissionais, né, que a gente tem um déficit bem alto no país, e de outras iniciativas que passam até mesmo por uma questão de isenção fiscal, de benefícios, para que essas organizações possam, de fato, terem os instrumentos, as ferramentas corretas e as pessoas corretas no combate das ameaças cibernéticas, particularmente na questão da da disponibilidade aí de dados que são privados de uma forma pública. Perfeito, Fred. Perfeito, Marcelo. Ótimas colocações. Bom, vamos para a próxima pauta, então.
A gente teve a revelação aí, né? Pesquisadores encontraram uma campanha, detectaram uma campanha que infectou dispositivos de point of sale, né? As famosas maquininhas ali de cartão, entre, se não me engano, janeiro, fevereiro de 2021 até quase agora setembro de 2022. Então, durante mais de um ano, várias maquininhas de cartões ao redor do mundo inteiro foram infectadas por malwares de clonagem de cartões de crédito e, como resultado, mais de 167 mil cartões de crédito foram clonados ao redor do mundo. Como é que funciona esses malwares? Como é que a gente pode mitigar esses riscos, né? Como que a loja e o consumidor podem responder a esse tipo de ameaça? Marcelo, vou começar com você dessa vez. Tá bom. Esses dois casos aí desse estudo, na verdade, são dois malwares, eles são bem específicos. Aí mostra também que esses ataques eles são específicos de acordo com o alvo, né? Então, por exemplo, esses dois aí, 96%, um deles 96%, outro 97%, teve como alvo maquininhas de POS nos Estados Unidos. Os dois um tinha no Brasil 75, o outro 57. Esse especificamente, por exemplo, eles estavam voltados a conseguir obter a tarja magnética, né? Além da senha. Né? Então, você tem cartões que tem chip, que tem outras medidas de segurança, você não iria funcionar. Porém, há outros métodos de você, inclusive, clonar um cartão com o chip, né? Inclusive em hardware também. Então, a gente conhece situações de que a quadrilha troca o POS. Então, você tem lá um posto de gasolina, uma loja qualquer, né? Então, vai lá, um deles troca, às vezes tem a participação do funcionário, né? Então, ele troca o POS e, às vezes, você tem isso no hardware, que vai ser mais difícil de ser detectado ou não. A mitigação acaba sendo feita pela administradora. No final das contas, né, o vendedor, a loja, o posto e tal, ele não vai estar nem um pouco preocupado com isso, até porque a compra vai ser assumida, a compra fraudulenta vai ser assumida pela operadora. Então, a gente não pode esperar que o ponto de venda se preocupe com isso. Então, realmente, a preocupação é pelas operadoras, na verdade, elas fizeram isso, ou seja, vai desde, aqui no Brasil, falando especificamente, vai desde a melhoria da segurança do cartão, né? Aí vem com chip e outras medidas, assim como medidas também que você pode ter um tipo de avaliação do hardware e do POS, tanto do software. O software você vai resolver de maneiras tradicionais de software, scanning de software, de vulnerabilidade e toda a proteção que tem no esquema de supply chain. Agora, do hardware, você pode também ter garantias que é semelhante ao que empresas como a Cisco fazem com seus roteadores, né? Então, os clientes também não vão ter a capacidade de saber se o firmware de um roteador ele foi alterado, mas a Cisco ela consegue verificar quando um roteador ele está rodando um firmware que não é o firmware autorizado. Então, você consegue fazer isso também nos POS, né? A medida é essa, infelizmente, gera muito dinheiro, há muito investimento por parte do crime nisso, né? É um roubo muito efetivo na fonte, inclusive o cartão de crédito do familiar meu foi clonado, então compraram R$1.000 e poucos numa loja, está sendo estornado, mas enfim, é muito eficiente, você consegue pelo menos uma transação, você consegue fazer, então é muito eficiente. Então, a solução no final é a vigilância contínua, a eterna vigilância que as empresas, as operadoras têm que ficar olhando isso o tempo todo. Não tem outro jeito. E se atualizando também, né? Tem que ter uma área de inteligência, uma área de pesquisa que fique ali também se atualizando do que está acontecendo. Perfeito, Marcelo. Você deu uma resposta mais do que completa. Então, vou deixar o Fred falar sobre a última pauta. Tá bom.
Fred, última pauta. Cara, o PayPal, ele surpreendeu todo mundo nessa semana, né? Ele largou ali na frente do grid e se transformou em uma das primeiras instituições financeiras a adotar as chaves físicas, né? Os tokens físicos de autenticação do padrão FIDO, né? É, E, cara, no Brasil, quando que a gente vai começar a popularizar esse padrão FIDO? E mais importante ainda, né? Quanto que as instituições bancárias, que eu acho que é um, um dos setores mais críticos, assim, especialmente após essa digitalização acelerada, com um aumento no número de fraudes financeiras, ali o setor do e-commerce, que deveriam estar olhando, né, para esse tipo de autenticação multifatorial. Não, por enquanto a gente só vê em redes sociais, em SaaS. Quando que a gente vai ter isso realmente nos setores que realmente estão críticos e como é que você enxerga a vinda, né, a acessibilidade dessas passkeys aqui no Brasil? Uau, esse é um tema bem interessante, assim, e eu acho que impacta todo mundo. Eu vejo como uma iniciativa bem interessante e de vanguarda, assim, por parte da PayPal, né? Essa discussão da questão do acesso e do uso de informações, seja que as informações que o usuário tem, como, por exemplo, a senha, seja informação de algum dispositivo que ele tenha, como no caso de tokens, ou até mesmo de quem esse usuário é, com relação à biometria, né, uso de informações biométricas, essa é uma discussão já de anos, né, e isso me parece mais um novo capítulo de uma história já antiga, mas ainda assim um capítulo bem importante. Como você falou, Ramon, há uma questão da transformação digital e de uma adoção muito intensa de ferramentas e plataformas digitais para as quais a gente tem uma série de cadastros, enfim, que no final das contas vai se reverter em alguma forma de acesso, muitas delas em senhas que precisam ser administradas pelos usuários. E isso tem tornado a vida das pessoas bem mais difícil. Eu acho que está no momento certo da gente rever essa forma de acesso dos usuários para essas plataformas. Isso vem acontecendo, como você falou, né? Existem iniciativas, por exemplo, do uso de cadastro de usuários em redes sociais para autenticação em serviços aí públicos e tal. Mas quando a gente fala de setores sensíveis e altamente regulados como o financeiro, eu acho que, de fato, a gente precisa estar aberto a novas proposições e a um diálogo maior. Então, veja, eu acho que uma das coisas que lá atrás, né, nessas discussões, afetava bastante a adoção de um caminho como esse, estava associado à questão do uso do dispositivo que seria utilizado para trazer essas informações adicionais para o acesso do usuário. Então, a gente está falando, por exemplo, de custos financeiros, administrativos, para manutenção e viabilidade de tokens, de leitores biométricos, enfim. Eu acho que com a democratização da tecnologia e a facilidade de acesso para dispositivos pessoais, particularmente o celular, eu acho que invariavelmente a gente já cobre essa questão desse custo financeiro administrativo das organizações. Isso deixa de ser um impeditivo. E a gente tem visto isso até por parte da utilização dos próprios apps, né, para questões financeiras também. Então, eu acho que essa é uma evolução que a gente tem, né? Eu acho que é muito factível, eu acho que é até urgente a gente caminhar nesse sentido. Eu só acho, Ramon, que assim, outra vez, eu sempre penso do lado do indivíduo, do usuário, né? Uma coisa é a gente comparar, por exemplo, o uso diário da tecnologia em plataformas que estão abertas, a outra é a gente analisar qual o perfil do usuário e com relação à questão do risco que ele tem. Eu, particularmente, como um cara de tecnologia, gosto muito de adoção de novas tecnologias, mas eu me considero um cara extremamente conservador quando a gente fala de tecnologia para mercado financeiro. Eu continuo tendo meu token aqui físico, que eu não largo mão dele. Então, eu vejo muita gente caminhando nesse sentido, mas eu acho que um ponto importante é a gente garantir que todo mundo passe por esse caminho. E que pessoas como eu, por exemplo, que são um pouco mais conservadoras a respeito desse tema para o mundo financeiro, tenham um tempo de desconstruir, né, essas percepções, esses paradigmas mentais, para que a gente possa ter uma adoção maior aí do setor
com relação a esse tema. Mas veja, o setor financeiro vem passando por uma série de transformações digitais. A gente tem um Pix, que para mim foi uma questão extremamente revolucionária, né? A gente tem Open Finance, enfim, eu acredito que as pessoas estejam cada vez mais antenadas nesse tema, mas eu acredito que elas estejam também e precisam estar cada vez mais críticas e antenadas ao tema de cibersegurança. Então, eu vejo isso acontecendo, acho que é uma iniciativa positiva, vejo outras instituições seguindo, né? Pelo menos essa é a minha expectativa, mas eu espero que as organizações deem um tempo para que essas pessoas mais tradicionais, assim como eu, possam passar por todos os seus questionamentos pessoais para fazerem a adoção dessas tecnologias, né? Dessa forma mais moderna e mais segura de acesso. De acordo, Fred. Bom, Fred, Marcelo, muito obrigado pela participação. Foi um bate-papo muito construtivo. Você que está acompanhando aí, se inscreva no nosso canal do Cybertech Brasil. Toda sexta-feira a gente vai postar esse resumo semanal, sempre com convidados diferentes, sempre com pautas diferentes. E, claro, não se esqueça de acessar o nosso hub digital e fazer parte do movimento, se tornando um membro. Então, novamente, Marcelo, Fred, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana. Tudo de bom. Que é o que importa, né? Aproveitem o fim de semana com as suas famílias. Um Até abraço. mais.